dia, tudo bem? Bom, hoje a nossa aula vai ser sobre dispersão, tá? Vou falar para vocês o que é dispersão e concentração, tá? Bom, a gente sabe que para que a arte aconteça, ela precisa de um espaço, certo? Então, por exemplo, o artista que pinta as suas telas, ele precisa de um espaço para expor ao público essa tela, certo? Outro exemplo é uma pessoa que vai cantar, tá? Um cantor, ele precisa de um palco. O bailarino precisa de um palco, isso mesmo. Então, para que a arte aconteça, é necessário que exista um espaço, certo? Bom, e o som ao nosso redor? Bom, imagina que você está na sua casa, tá? No seu espaço, quietinho, se preparando para estudar, tá? Você vai estudar para uma prova. E aí, bem longe, você ouve uma flauta tocando, tá? Aquele som de uma flauta. Alguém está tocando a flauta. Você não sabe quem, mas alguém está tocando uma flauta. E você sai à janela, vai até a janela e ouve melhor ainda o som desta flauta, tá? Você não precisa saber quem está tocando essa flauta, mas você sabe que é uma flauta, certo? Então, o som, ele vem de diferentes lugares, tá? Por exemplo, se você sair à janela e o som está vindo do lado direito, então, com certeza você vai virar para o lado direito ou posicionar o ouvido para o lado direito, ou se estiver vindo do lado esquerdo, vai posicionar o ouvido do lado esquerdo para ouvir melhor esse som, certo? Bom, geralmente nós conseguimos identificar os sons que chegam aos nossos ouvidos, certo? Geralmente. Por quê? Nós falamos em uma aula passada sobre aqueles sons que causam algumas dores aos nossos ouvidos, que não é muito agradável, que é chamado de poluição sonora. Isso mesmo. A poluição sonora, muitas vezes a gente não consegue identificar de onde está vindo aquele som. Por quê? São muitos barulhos ao mesmo tempo, tá? Mas, quando é um ou dois barulhos, nós conseguimos identificar de onde ele vem, tá? Então, quando você coloca a sua cabeça na janela e ouve o som, você consegue identificar de onde esse som está vindo, tá? De qual instrumento ele está sendo tocado, certo? Bom, saber reconhecer esses sons, tá? É uma habilidade, tá? Então, se você sabe reconhecer esses sons, é uma habilidade. Porém, é necessário que nós tenhamos alguns conhecimentos sobre esse som, né? Se eu nunca ouvi uma flauta, eu ouvir o som de uma flauta, eu não sei que é uma flauta que está sendo tocada, certo? A mesma coisa é um maestro. O maestro de uma orquestra, ele precisa ter a habilidade de identificar esses sons, tá? Então o maestro é aquela pessoa que rege a orquestra, ele é o diretor da orquestra, ele sabe identificar exatamente de onde vêm os sons, tá? Por exemplo, em uma orquestra existe uma organização, né? Não é todo mundo jogado lá no palco e todo mundo misturado. Não, os instrumentos são colocados em lugares específicos, tá? Por exemplo, os instrumentos de sopro é colocado num lugar, todos os instrumentos de sopro, os instrumentos de corda, tá? Os percussionistas, que são os instrumentos de percussão, são colocados em determinado lugar, tá? Então, não é jogado, não é qualquer um que vai e entra lá na orquestra e começa a tocar de qualquer jeito. Não, a orquestra, ela tem uma organização, tá? Bom, assim como os artistas que precisam de um espaço, né,
para tocar, para apresentar-se ao público, o nosso corpo também, certo? O corpo, para se movimentar, nós precisamos de um espaço, certo? Por exemplo, as pessoas que estão se apresentando em um teatro, tá? Os bailarinos. Se você observar que eles estão todos organizados juntos, todos bonitinhos, nós podemos dizer que eles estão concentrados. É uma concentração, tá? E quando eles estão um em cada ponta, tá? Não estão todos juntos, alinhados, bonitinho, tá cada um em cada ponta, nós chamamos de dispersão, tá? Nós chamamos de dispersão, certo? Quando eles estão todos juntos, organizados, é uma concentração, tá? E quando eles estão todos separados, é uma dispersão. Por exemplo, estão dois dançando de um lado, dois dançando do outro, dois dançando de outro. Isso é uma dispersão, tá? Quando estão todos os bailarinos juntos, dançando tudo certinho, bonitinho, é chamado de concentração, certo? Bom, na brincadeira também não é diferente. Isso mesmo. Por exemplo, uma brincadeira de roda. Estão todos em roda, dado as mãos, e brincando de roda. Isso nós podemos chamar de concentração. Estão todos juntos. Só que também na brincadeira de roda que existe a concentração, também existe a dispersão. Por quê? Porque a pessoa que está lá em roda, né, na concentração, ela vai se movimentar para ir ao centro do círculo, certo? E isso é uma dispersão, tá bom? Então, por exemplo, a roda, ela pode ser desfeita, pode ficar um pouco de um lado, um pouco do outro. Os participantes, eles podem estar cada um em uma ponta diferente. Então, isso é uma dispersão, tá bom? E quando eles se unem, aí é chamado de concentração, tá? Então, quando as pessoas se separam, é chamado de dispersão, tá? E quando elas se unem novamente, é chamado de concentração, tá? Então, nós falamos que para o artista apresentar determinada obra ou fazer alguma apresentação, é preciso de um espaço, certo? Então, para expor alguma coisa ao público, é necessário que haja um espaço. Assim como para expor as suas obras, assim como para apresentar uma peça teatral, tá? Então, para tudo isso, existe um espaço, certo? Desses espaços, nós vamos dizer que os artistas estão concentrados ou dispersos, certo? Então, obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima aula, tá? Tchau!